Ok, nossa reunião está sendo gravada, né? Gravada a partir da segunda parte da nossa aula de hoje. Hoje, dia 27 de outubro de 2020. Vou voltar a apresentar para vocês a tela inteira. E compartilhando com vocês minha tela. Vamos lá. Olha, do slide atual. Aqui temos as porfirias. Problema do ala-sintetase, nós temos aí a porfiria dominante ligada ao X, tem a porfiria por deficiência de ala-desidratase, uma porfiria aguda, intermitente, quando é essa enzima, porfiria eritropoética congênita, quando é essa, porfiria hematoeritropoética, porfiria cutânea tarda, essa enzima, coproporfiria hereditária, essa aqui, porfiria variegata, essa, e a protoporfiria eritropoética, né, quando é a da ferro-quelatase, que é defeituosa. Fluxograma ilustrativo da cadeia de biossíntese do M e relação dos defeitos enzimáticos com um tipo específico de porfiria. Certo? Isso aqui, que são diversos sintomas, dependendo dela. Que desencadeiam efeitos agudos, hepáticos e ou cutâneos, como a coproporfiria hereditária, tem processos que podem ser agudos, tanto hepática quanto cutânea. A variegata também envolve os três. Certo? Aí é a porfiria dominante ligada ao X, que o exemplo é por causa do problema da ala-sintetase, que a gente já viu, que gera ala. Há um problema quando há um acúmulo do ala dentro da célula, certo? Ele é transformado em DOVA, nessa molécula aqui, a partir da desaminação dele. Ele sendo oxidado, certo? E isso tudo que pode acontecer. Vamos entrar. Falar de um por um, não tem necessidade disso. Eu estou apresentando para vocês esse assunto só para vocês terem, né, a ideia, né, quem quiser se aprofundar, pode, quem estiver interessado, é que há problemas metabólicos relacionados ao metabolismo das porfirias, da síntese de porfirias. Um dos motivos é o acúmulo do ALA. E pode ser por intoxicação também, não só hereditária, mas também intoxicação. Certo? Aí, série de problemas, como essa transformação do ALA nessa outra, quando ele se acumula, certo? Olha, provoca oxidação de guanina, de DNA a 8-hidroxiguanina in vitro em fígado de ratos. Detecção de radicais, gera radicais livres in vitro em rato tratado com ALA. Você observou que há um aumento da quantidade de radicais livres.
indução de quebra de fita simples de DNA por causa do radical livres. Ativação, proteína reguladora do metabolismo do ferro, colapso do potencial transmembrana, alteração do fluxo de cálcio e alteração da velocidade da respiração de mitocôndria isolada, peroxidação de lipossomos ricos em cardiolipina, aumento da capacidade de antioxidante, e assim vai. Certo? E algumas pode ser por intoxicação também, como o saturnismo, que é o plumbismo, certo? Que é intoxicação por chumbo. Sim, é porque realmente é os 4,5-dioxovalérico o nome do DOVA, induzir modificações nas bases do DNA, e gerar também, problemas colocados aqui. Certo? O nome dele é ácido 5-hidroxidioxovalérico, que aparece no metabolismo do deltaminolevulinato, precursor direto das porfirinas. Né? Agora, a degradação do grupo M. Produto final, que é o produto de excreção desse grupamento M, é a bilirrubina. E a bilirrubina, a que aparece na urina, confere a coloração típica da urina, certo? Confere aquela cor. Mas uma parte da bilirrubina também é excretada via fezes, a estercobilina. Então, aqui está um esquema, certo, dessa degradação, em que há a participação de vários órgãos, né? Porque o grupamento M está no citocromo, está na mioglobina e na hemoglobina, certo? Os núcleos pirrólicos, o ferro livre é reaproveitado, os núcleos pirrólicos, transformado primeiro em biliverdina, bilirrubina livre, conjugada, porque ela é pouco solúvel. Certo? Nós vamos ver aqui, participação de vários órgãos, né? Com rins e fígado, é isso. E no intestino, ação bacterianas, a urobilinogênio para transformação da estercobilina, que vai para as fezes. Tem alguém achando algo estranho aqui. Mas... Vem para cá. Estranho, porque eu fiz uma mudança. Gatos são curiosos. Gatas. Só fazendo uma mudançazinha aqui, já foi investigar. Então, olha, a bilirrubina forma essencialmente pela degradação da hemoglobina. Do produto dessa degradação surge o M, que passa por um processo catabólico, resultando na formação da biliverdina. Enzima P450 redutase. Biliverdina é metabolizada pela biliverdina redutase para formar bilirrubina. Para ser excretada, a bilirrubina precisa ser transportada até o fígado e conjugada para ser eliminada pela bile. A bilirrubina que chega à circulação, a bilirrubina indireta ou não conjugada, liga-se à albumina e assim não atravessa a barreira hematolicórica, mas a bilirrubina livre, sim, não ligada à albumina, pode penetrar no sistema nervoso central. Esse esquema fala, certo, de aqui, desde a hemácia,
fezes e urina, certo? Começa nas hemácias aqui, colocando como origem do grupamento M as hemácias, e o destino final que é excretado está na urina e nas fezes. Então, das hemácias, sistema retículo endotelial, hemoglobina quebrada na globina e grupo M, que vai dar origem, vai ser degradada até bilirrubina livre, que no fígado é conjugada, a enzima que faz isso é o UDP glicoronitransferase, forma bilirrubina conjugada para a corrente sanguínea no intestino. Glicoronidases e a ação bacteriana transforma em urobilinogênio, que uma parte é liberada na corrente sanguínea e os rins oxidam a urobilina e eliminada pela urina. E outra parte que é transformada em estercobilinogênio, é oxidada a estercobilina, também por ação bacteriana aqui, a partir dessas ações bacterianas, eliminada nas fezes. Tá. Produção da bilirrubina, produto da degradação do M, ferroprotoporfirina 9, produção de bilirrubina de 250 a 300 miligramas ao dia, 80% da destruição de eritrocenis, 15% da destruição de células eritroides imaturas e 5% das hemoproteínas, hemoglobina e citocromos. A grande maioria realmente é dos eritrócitos, grupamento M, mas também tem da hemoglobina e dos citocromos, que são M-proteínas também, né? E aqui é um outro esquema, mais fora da hemácia, hemoglobina, globina. M, ferro, bilirrubina não conjugada, certo? Mais proteína plasmática, no fígado, bilirrubina conjugada, que é hidrossolúvel, excretada na bile. Bom. Olha, mudando agora o assunto, certo? Falando do papel do glutatião, ou glutationa. São duas moléculas, o peptídeo glutatião e a enzima catalase contribui para a forma, manter a hemácia na sua forma funcional. Aqui numa representação simplificada da via da pentose fosfato, mostrando aqui que nesse ponto aqui temos a formação de NADP reduzido, que é usado para, aqui, nesse sentido, né? É usado para reduzir e voltar ao estado oxidado. Ele reduz o glutatião oxidado, forma o reduzido. Glutatião oxidado, forma o reduzido. Esse processo transforma peróxido de hidrogênio, água oxigenada, em água. Certo? E isso é parte isso aí é como parte de se livrar dos radicais livres. Né? Bom, vamos lá. Interligação das funções das enzimas superóxidas dismutase, catalase e glutationa peroxidase. Aí tem muita informação aí, mas vamos simplificar o seguinte. A superóxide
desglutase, sódio, certo? É a que forma, a partir de radical livre de oxigênio, forma água oxigenada. E a peroxidase que usa o glutatião transforma essa água oxigenada em água normal, esse peróxido de hidrogênio em água, que é o óxido de hidrogênio, dióxido de hidrogênio. Perdão, é óxido de hidrogênio mesmo, não tem mais vezes, estamos tão acostumados a falar só água mesmo, então fica água mesmo. Aqui é água oxigenada, aqui é água. Sim, usando, ao fazer isso, o que acontece? Ela é reduzida, certo? E para repor, certo? Aqui o H+, existe essa outra enzima para retirar não é que repor H+, para voltar aqui, existe essa outra enzima, que é essa redutase, que usa o glutatião para isso. Mas ela precisa de NAD. Certo? Então, aqui que entra o papel lá da via das pentose fosfato, com glutatião. Certo? Então, é justamente, no final das contas, combater a formação de radicais livres que são muito danosos para uma célula como o eritrócito. Para qualquer uma, mas só que o eritrócito ele tem poucos recursos para combater radicais livres. Certo? Ele não tem mitocôndria. Então, aqui uma outra relação que mostra xenobióticos que transforma quinona em semiquinona, forma oxidada reduzida. Certo? E essa semiquinona com oxigênio forma aqui um radical livre do oxigênio. Né? Então, xenobióticos, como podem ser moléculas exógenas ao eritrócito, como a pamaquina, o antimalárico, algumas substâncias encontradas em plantas, pode desencadear essas reações e a necessidade de detoxificação, porque gera a formação de radicais livres. Aquela mesmo, eu procurei, mas eu não achei exatamente o que tem na fava, qual é a molécula dele, mas a quinona do quinino, perdão, o quinino do antimalárico desencadeia essas reações. E na fava também tem. No indivíduo normal, isso é fácil de se lidar. Mas naqueles portadores da deficiência que é a deficiência nessa enzima, glutationa redutase. Aqui, essa figura do Lehninger, que mostra a formação da glutationa, certo? Aqui na forma reduzida, e aqui a reduzida com... Porque o glutamato, cisteína, são duas enzimas. Todas as duas requerem ATP para isso. Certo? Querem ATP para isso. No eritrócito precisa do ATP vindo da glicose, né, da fermentação lática. Então, ele tem gama-glutamilcisteína sintetase, que forma gama-glutamilcisteína, que é de peptídeo. Glutationa sintetase, isso gasta ATP. Pega a glicina e agora junta a glicina, formando glutamil, gama-glutamil, cisteinil,
glicina. A cisteína tem SH, né? Tem no grupo R é CH2SH. Tiol aqui, que esse hidrogênio pode sair e se ligar a outro enxofre de outro glutatião, formando aqui a forma oxidada, que é um hexapeptídeo, né? Que é um hexapeptídeo, ou seja, ele fica com essa ponte de sulfeto, formando esse hexapeptídeo. E na forma na forma oxidada, quebrado aqui, né? Na forma oxidada. A interconversão, nas suas formas reduzidas e oxidada pela ação de enzima glutationa peroxidase. Hoje temos companhia. Ela está sempre dormindo nessa hora, agora ela afirmou que está carente. Ela nem gosta de colo, agora está. Figura 1. Que você pega essa aqui. Glutationa reduzida, com entrando a glutationa oxidase, forma água oxigenada, a peroxidase e redutase, enzimas que são relacionadas. Temos aqui a forma oxidada e é reduzida. Esses hidrogênios podem ser retirados pela essa oxidase, formando água oxigenada, e aqui é reduzida. Ou a peroxidase, que a partir de água oxigenada, forma 2 de água e pega os hidrogênios aqui a mais para fazer. Não, perdão, que pega hidrogênio daqui, da reduzida, para reduzir a água oxigenada a 2 moléculas de água. Tá? E aqui o oposto, essa glutationa redutase precisa danar de pH para reduzir glutationa oxidada a glutationa reduzida, a fonte de hidrogênio aqui. É que nós não tínhamos visto até agora, essa figura mostra essa enzima, certo? Essa aqui é a peroxidase, que reage a glutationa com água oxigenada e formando 2 de água, pegando os 2 hidrogênios, quebrando aqui com 2 hidrogênios, quebrando 2 hidrogênios aqui. E aqui o oposto, né? Adiciona hidrogênio voltando a esse estado. Olha, a glutationa, recapitulando, ela é muito importante no metabolismo do eritrócito, certo? A meta-hemoglobina é uma forma de hemoglobina, certo? Que aparece nos eritrócitos, uma minoria, isso é tolerável, mas existe um processo, uma via metabólica que transforma a meta-hemoglobina em hemoglobina normal, que é a partir da redução da meta-hemoglobina, adição de hidrogênio, para quebrar ponte de sulfeto.
a meta-hemoglobina tem ligação de pontos de sulfeto a mais. E tem que haver a redução para quebrar essas pontes de sulfeto. Certo? Isso deforma a hemoglobina, mas existe dentro dos eritrócitos uma enzima que quebra essas pontes de sulfeto para restabelecer a hemoglobina em sua forma original. E usa como fonte de hidrogênio NADH. O NADH da via que é da via da glicolítica normal, certo? Aquele NADH formado na sexta reação da glicólise, que é a da formação de um tridifosfilicitrato, da via glicolítica normal. Aí fala o papel da coenzima FAD no metabolismo do eritrócito. Tem vários pontos aqui, porque essas enzimas, olha, tem citocromos, quer dizer, citocromo no eritrócito que usa FAD. Você pode ver que aqui, aquelas enzimas que usam NADP ou NAD como coenzima, elas têm a FAD como grupamento prostético. Então, é só acrescentar isso, tá? Favismo. Deficiência de glicose fosfato desidrogenase, que é a enzima marca-passo do ciclo das pentoses, certo? A produção de NADPH, o poder redutor, cai, mantém a glutationa reduzida, e isso faz com que a detoxicação do peróxido de hidrogênio seja comprometido e a carência das hemácias sensíveis à oxidação e à hemólise. Nesse caso. Porque os eritrócitos são muito dependentes da NADPH para a detoxicação de peróxido de hidrogênio, o que não é o caso de outros tipos celulares. A deficiência. Eu acho que eu me enganei anteriormente, mas o favismo é deficiência, não sei se eu falei em relação ao favismo, é a deficiência nessa enzima da pentose fosfato. Células que têm mitocôndria, núcleo, elas conseguem gerar NADP reduzido a partir de outras vias. Mas, por causa da interligação da NADPH e da glutationa, certo? Como agente antioxidante para combater, para reduzir os agentes oxidantes, há comprometimento disso. A hemólise ocorre como resultado da exposição das hemácias ao estresse oxidativo, como em situações de doenças agudas, normalmente infecções, ou exposição a certas drogas. Olha, próximo assunto, certo? Desculpa o encaminhamento agora, porque eu não consegui colocar numa... Estou mudando de assunto, então a minha mudança de assunto está sendo meio brusca. Eu não consegui, em certos casos, encaixar porque aqui é para, a vez de terminar o assunto dando o exemplo de favismo, que é a deficiência da glicose fosfato desidrogenase, no metabolismo do glutatião. Isso, certo? Pronto, então, terminando esse assunto, que agora eu vou mudar bastante, né, que aqui, peraí, é melhor falar primeiro aqui em figura do que mostrar logo um vídeo. É a coagulação sanguínea.
É um outro tema dentro do sistema sanguíneo. Nós temos a chamada homeostase sanguínea para mantém a homeostasia, termo usado, que é a manutenção sanguínea. A coagulação é um dos mecanismos. Nós temos um mecanismo que as plaquetas têm um papel muito importante nesse processo de coagulação. Certo? Então, o estímulo, por exemplo, tecidos lesados, que é a prontoblastina mais cálcio, forma protrombina, que é transformada em trombina. A ação da trombina sobre fibrinogênio, a trombina transforma o fibrinogênio com uma molécula proteica solúvel em fibrina, que é insolúvel, que forma uma rede de fibrinas e impede a saída do sangue. Isso é coagulação. Fora que há também, porque as plaquetas elas respondem ao dano como? Através do contato com o colágeno das paredes do vaso sanguíneo. Que elas não entram normalmente em contato. Elas em contato com a parede do vaso sanguíneo, ou seja, com o colágeno, que isso não é o sinal de que houve ruptura. Quando elas entram em contato com o colágeno que reverte a parede, é porque houve ruptura. E isso desencadeia a cascata que leva à formação do coágulo. Para impedir a hemorragia. Mas o contrário pode acontecer também, que é a trombose. Né? Quando o trombo fica com o trombo acontece. O coágulo acontece sem a ruptura da parede vascular, sem a ruptura externa, mesmo porque ela pode se romper internamente e expor a plaqueta, o conteúdo, expor essas fibras de colágeno. Isso pode acontecer, por exemplo, quando há uma formação por exemplo, aqui não tem figura, mas, por exemplo, quando há a formação de uma placa esclerótica na parede do vaso sanguíneo, certo? Que é o resultado de um processo inflamatório, uma cascata de eventos inflamatórios dentro da parede do vaso sanguíneo, em que são as células do sistema imune, formam as células esponjosas, phloem cells. Olha, isso pode acontecer, por exemplo, quando nós temos LDL em excesso na corrente sanguínea. Essas LDLs, tem outras coisas aqui. Isso aqui é meio a cascata todinha, é um assunto meio chatinho, mas vamos lá. Olha, quando a gente tem excesso de LDL, as LDLs não estão sendo recolhidas, não estão sendo retiradas da corrente sanguínea pelas células dos tecidos, por exemplo. As LDLs podem se alojar no epitélio, no revestimento aqui dos vasos sanguíneos, podem se alojar entre células endoteliais, entre as células, vão se acumulando. E o que acontece é que, com o tempo, aquelas LDLs viram o conteúdo lipídico, hansemisa, viram corpos estranhos.
e provoca uma reação inflamatória dentro do tecido do vaso sanguíneo. Então, não é simplesmente um entupimento. Realmente vai fazer com que o vaso sanguíneo se estreite, porque ele vai dilatar e vai estreitar a luz do vaso sanguíneo. Isso vai depender muito do calibre onde acontecer isso. Mas ele pode realmente dilatar um bocado, porque é um processo inflamatório do tecido, da parede do vaso sanguíneo. E pode acontecer dela se romper e se romper, mas sem ser hemorragia. Se romper, ela simplesmente se rompe, mas não abre o vaso. A parede se rompe internamente. E isso gera o efeito de formação do coágulo, mas um coágulo que não vai tapar coisa nenhuma, vai bloquear o vaso sanguíneo. É o trombo. É uma possibilidade de acontecer o trombo. São várias, né? E esse trombo pode acontecer num vaso calibroso, mas nem sempre. Ou nem sempre fica alojado no vaso calibroso. Depois de algum tempo, ele pode se romper daqui do vaso calibroso e ir para mais estreitos, sem dar tempo dele ser reabsorvido, porque existe processos que degradam o coágulo sanguíneo. Processos naturais para degradação, porque quando se restabelece a integridade da parede sanguínea, isso aqui tem que ser degradado. O coágulo tem que ser degradado e ser reabsorvido. Isso já acontece. Eu fiz a cirurgia na perna, no pé, no dia 23 de janeiro, ruptura do tendão de Aquiles. E o que aconteceu, que como fiquei muito tempo imobilizado, não sei se foi por causa disso ou outra coisa, eu tive uma formação de trombo. Só que um vaso, uma veia muito profunda, pequenininha, e eu tomando medicamento, em menos de 2 meses já tinha sumido. Realmente, mas a gente fica com medo de estar com um trombo dentro de uma veia. Realmente faz muito medo isso. Mas um trombo desse pode provocar um efeito em cascata, gerando outros trombos ou bloquear uma veia, uma artéria, especialmente se for uma artéria, e provocar um AVC, um AVE, acidente vascular encefálico, um infarto ou morte de regiões de órgãos. Né? Então, nesses vídeos, tá? Aqui fala homeostase, o controle do sangramento, né? Aquela formação do trombo, mas aqui no vídeo vai mostrar as plaquetas. Tem um papel central, as plaquetas, mas os fatores de 1 a 3 são proteínas solúveis, são fatores de coagulação. Elas se transformam da ativa para inativa com contato com o colágeno e com o fator de Willebrand, von Willebrand fator, que está presente na parede vassanguínea. Então, quando elas entram em contato, elas são ativadas por interação, por receptores que ela tem na superfície. Ela secreta serotonina, que gera também o espasmo vascular, que é a primeira linha de combate. Esse espasmo é para pressionar os vasos daquele local para haver menos sangramento, para diminuir o fluxo sanguíneo para ali, que é o primeiro estágio.
antes de formar o coágulo, e depois as plaquetas vão reagindo, se agregando quando elas são ativadas, se agregando e liberando citocinas. Olha, uma transformação, né, fica numa forma reticuloide, do ovoide passa uma reticuloide e elas se aglomeram, uma se adere à outra. Certo? E fora a formação né, que as plaquetas induzem a formação, de proteínas que formam o retículo, formam essa rede. A cascata de coagulação. Fator 12, 9, 11, 9, um fator desse de coagulação de proteínas induz o outro, provoca a transformação do outro. Quando há um dano, quando é extrínseco, e está dizendo aqui que quando é extrínseco, nós temos ferimentos, uma corte, né, dos vasos sanguíneos, e estímulo 3, que é transformado em 4, perdão, 3, que é transformado em. Eu falei 3 aí, 4, não, 3, 7, e aqui o extrínseco. O intrínseco, quando é interno, na parte interna responde assim, o fator 12, 11, 9. Esses 10 que transforma a protrombina em trombina, que é o fator 2 ativo. A protrombina é inativa, e ela transforma fibrinogênio, que é uma proteína solúvel, em fibrina, que é o fator 1 ativo. E também provoca uma retroalimentação positiva aqui, para gerar um efeito em cascata. A fibrinólise é a quebra da fibrina para haver a renovação. A glucinase quebra ali. Pronto, falando desordens essas desordens. Cirrose, hepatite, câncer, doença do sangue, pode provocar problemas de coagulação, problemas do fígado, deficiência em vitamina K, e podem ser de origem genética. Tem hemofilia A, que é deficiência do fator 8. Hemofilia B, deficiência do fator 9. Tem a doença de von Willebrand, que é deficiência daquele fator de von Willebrand, que desencadeia ele, mas o colágeno desencadeia a transformação das plaquetas. E pode ter desordem na plaqueta, deficiência dos receptores, o defeito dos receptores de plaquetas. Isso normal e formação a trombose, né? Formação de coágulo indesejável. Ali são as deficiências na formação de
e coágulos. Aí, aqui, quando são coágulos formados que não eram para ser formados, né? A prevenção tem fatores anticoagulantes, fibrinólise, estímulo da fibrinólise, da quebra do fibrino, da fibrina, da rede fibrina, para manter a fluidicidade do fluxo sanguíneo normal. Alto risco para fibrilação atrial, drogas usadas para prevenir a trombose. Também. Esse aconteceu a mesma coisa, pessoal. Ele cortou o finalzinho. Cortou realmente o finalzinho, estava maior. Esse vídeo estava um pouquinho maior. Porque aquele, para finalizar, então tem até os créditos. Ah, aqui apareceu. Isso aqui, drogas usadas para prevenir a trombose. Aspirina, clopidogrel, Pazogrel, coagulação da inibição, heparina e warfarina, né? Warfaran, acho que é warfaran, qual é o nome em português? Lembro dessa warfarin, warfarin, como eles chamam em inglês. Warfarin. Essa animação já essa inibição, ou essa animação, perdão, já um pouquinho diferente, está mostrando mais. Tem mais outra. Sistema sanguíneo, é um pouquinho ruim de a gente achar vídeos, etc. Aí. Deu um pouco de trabalho. As plaquetas no estado normal. A tromboplastina, mas de cálcio. A protrombina, transformada em trombina, que forma fibrinogênio, tá? Que é a forma insolúvel. Formando o coágulo, né, a base do coágulo, que é uma rede para impedir. O próximo tem, mostra outra coisa. Então, vamos lá. Sabe que, agora que eu notei que o vídeo peraí. Tem uma coisa errada aqui na exibição do vídeo, que ele corta. Está cortando o final. Depois eu vejo que tá. Por isso que não apareceu os créditos daquele. Então vamos lá.
Esse aqui é da ativação das plaquetas, que contato da plaqueta com colágeno e com fator de von Willebrand induz a transformação delas na forma reticuloide. Tem receptores na superfície, aí que é fator de von Willebrand. Aí ela se transforma, libera citocinas, e o contato de uma transformada com outra normal induz a transformação também. Ela vai liberando citocinas e vai havendo um efeito em cascata. Parte do trombo, inicialmente, ou do coágulo, essa aglomeração de plaquetas. Elas tanto se aglomeram quanto induzem a formação da rede de fibrina, a partir do fibrinogênio. Uma se aglomera a outra. Esse vídeo aí mostra mais essa parte os outros não mostraram bem, do protrombina, sendo transformada, a protrombina transforma em fibrinogênio, vai formando a rede, que é insolúvel. Sempre que ele para aqui o vídeo antes de terminar. Aí tem mais coisa. Eu recuo e volto. Ó, tem mais coisa pela frente ainda. Espera aí. Ele sempre mostra. Nas outras vezes ele mostrou até o final do que eu tinha colocado. Você parou aqui, não sei. Depois eu teria que verificar se tem mais coisa aqui. Tem. Tá vendo? Está cortando antes, tem. Eu não estou entendendo isso aí, não. Pode ser que está vendo alguma defasagem na velocidade, mas no som do vídeo não há mudança. Em todos eles aparecem os créditos no final. Tá. Bom, aquele figura aqui, aquela cascata desde lesão vascular, certo? Fibrinogênio, a trombina transformando o fibrinogênio um monômero que forma polímero e a fibrina estável, fibrinopeptídeo A mais B. Esse efeito final aqui é uma cascata de que há muita retroalimentação entre eles, entre os fatores de coagulação. Certo? E a fibrinólise, para encerrar, certo? É, por sua vez, a quebra do
dessa rede. Certo? A célula endotelial, quando já está reconstituída e ela tem a proteína C na forma inativa, com a presença da trombina, que é a protrombina, a formação, a ativação dessa proteína C, que inibe, certo? Uma via intrínseca. Tem coisa que é o mesmo, realmente mesmo se atrapalha mesmo, tá? Vamos lá. Aqui, na via intrínseca, está a trombina, fibrinovena e fibrina, certo? A inibição da formação de mais fibrina e depois a ativação da quebra da fibrina se dá quando a célula endotelial, aqui já está reconstituída, e aqui há uma inibição, que essa proteína C ativada inibe essa enzima aqui, TPA1, esse fator, que vai levar ao aumento da fibrinólise das enzimas que vão degradar a fibrina. Então, temos uma ativação intrínseca e extrínseca, certo? A intrínseca é o fator 12A e calicreína, e a extrínseca é o TPA, atividade semelhante à urocinase, que olha, o que acontece é que o que desencadeia, vamos resumir o seguinte, o que desencadeia a degradação da fibrina já é a célula endotelial, quando já está reconstituída a parede do vaso sanguíneo, depois da reconstituição da parede, certo? Esse assunto aqui não era para terminar a aula de hoje, esse vídeo, mas eu acho que, não sei, o outro assunto já é da regulação, certo? Olha, eu vou colocar aqui, é da regulação do fluxo sanguíneo, que a regulação é uma autorregulação vascular a partir do nosso sistema nervoso. Como é que o sistema nervoso regula o fluxo vascular, né? Tem relação à pressão sanguínea, para manutenção da pressão sanguínea, que é de 60 a 120, né? Isso é um limite bem amplo, de 80 a 120, normal mesmo, né? Que é a regulação do sistema parasimpático e do simpático, em relação a cada batimento cardíaco, né? Cada fluxo depende, e é uma resposta a tanto a pressão sanguínea quanto ao fluxo sanguíneo, certo? Que é uma compatibilidade dos vasos sanguíneos e o fluxo. Tem dilatação máxima e contrição máxima e o diâmetro normal. Em que, nos órgãos em que há uma autorregulação forte, cérebro,
coração e rins. Moderada, músculos esqueléticos. E fraca ou nenhuma, pele, fígado e estômago. Mecanismo miogênico, que é a musculatura lisa das arteríolas. Estou colocando isso aqui porque é um assunto agora, só para fechar, e é bastante interdisciplinar. É mais fisiológico do que bioquímico, né? Só para a gente concluir aqui. Não pode haver dilatação ou constrição dos. E isso nós vamos ver também que o papel renal aí, essa aula que vem. Certo? Que na filtração glomerular é importante para haver a resposta metabólica. Vai depender. Ó, CO2, H+, que o sangue está transportando, ao interagir, por exemplo, com os tecidos. Potássio, com o tecido, com os pulmões. Endotelial, do endotélio, os vasos sanguíneos. Também respondem regulando o fluxo normal. Ó, eu disse, aqui parou antes do vídeo terminar. Ele... Óxido nítrico o endotélio, ele libera óxido nítrico, NO, que é um potente vasodilatador. Não estou dizendo que tem alguma coisa errada aqui. Está cortando, não estou entendendo. Hoje, todos eles. Agora eu vi que se obter recolha. O óxido nítrico é um hormônio, tem função hormonal de curta duração, de curto alcance. É considerado hormônio, óxido nítrico sintase é enzima, que é a partir da arginina que ele é produzido. Se não dá. E é um potente vasodilatador. Medicamentos como peraí.
Aqui está a mesma coisa. Aqui nem apareceu a. Nem apareceu escrito óxido nítrico, NO. Não. Hum, 3,19. Espera aí. É para ser 3,29 o comprimento do vídeo. Tá. Aqui já está com 3,5, já está aqui. Deixa para lá. Agora deixa para lá. Eu tô... Estão me perguntando sobre as suas notas, será com base em quais atividades? Olha, eu ainda vou passar mais. Uma nota, uma nota é da participação, da frequência. Você ter cumprido todas as atividades e a participação também e da frequência. Junto isso, vocês vão ter a nota da participação. E outra é das atividades que eu estou colocando no cigarro. Sabe o que? Aqueles questionários, a nota mesmo deles, a correção deles. Então, para poder finalizar isso, eu tenho que ter mais, receber mais atividades ainda, né? Porque vão ser duas notas. Uma das atividades, certo? Que um pouquinho mais para o final a gente coloca, tá? Desculpa atrapalhar daqui desses vídeos, eu não estou entendendo o que foi que houve com eles. Eu vou parar minha apresentação agora. Vou parar a gravação, conversar mais aqui com você sobre questão de atividades. Vamos interromper a gravação e continuar com vocês aí aqui um instantinho mais.